vou falar um pouco sobre grupos de pesquisas que tiveram na Alemanha, alguns psicólogos que fundaram laboratórios de estudo na Alemanha e sobre psicólogos que se formaram nesses laboratórios na Alemanha. O primeiro laboratório de psicologia experimental, ele foi fundado na Universidade de Leipzig, por Undit, foi no ano de 1879. Depois disso, no século XIX, foi que vários centros de pesquisas começaram a ser fundados, porém, os dois que tiveram mais destaque para o desenvolvimento da psicologia foram o de Johannes Müller, que foi na Universidade de Berlim, e o de Hermann von Helmont, que foi na Universidade de Heidelberg. Alguns psicólogos que se formaram no primeiro laboratório de psicologia experimental e que tiveram seus estudos priorizando apenas uma área foi o Edward Titchener, que ele propôs o estruturalismo, William James, que nos seus estudos ele priorizou a parte de funcionalismo, e o Edward Thorndike, que nos seus estudos ele priorizou a parte sobre o associacismo. Você vai pegar sua opinião e vai enfiar, sabe aonde? No coração, guardar pra você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouquinho sobre os 3 níveis de formação do psicólogo na Alemanha. E esses 3 níveis são: o primeiro é o bacharel em psicologia. Ele equivale ao bacharel em psicologia aqui no Brasil. A diferença é que a área de atuação lá é um pouquinho mais restrita para esses profissionais. Eles podem atuar na área de recursos humanos, recrutamento e seleção, pesquisa de mercado e marketing. No segundo nível é o doutorado em psicologia. Este profissional ele pode atuar nas áreas que eu citei e também pode fazer diagnósticos e alguns testes de personalidade. O terceiro nível é o profissional que se especializou como psicoterapeuta. Este profissional ele pode clinicar, digamos assim. Ele pode atuar em clínicas, fazer diagnósticos, aplicar testes, trabalhar em todas as áreas que eu já citei, mas também pode fazer o tratamento de doenças. Esse profissional ele tem um nível de exigência muito maior, porque ele precisa de mais 3 anos de formação para essa especialização e também uma autorização para atuar nessa área. Na Alemanha, o nível de exigência é um pouquinho maior que aqui do Brasil, já que a gente faz o bacharel em psicologia e já pode atuar nas clínicas. Lá não, quem é bacharel não pode clinicar, digamos assim. Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação e qualquer dúvida pode me perguntar. No dia 1º de julho do ano de 1999, 2 novas profissões são integradas ao sistema de saúde alemão, sendo elas a psicoterapeuta psicólogo e a psicoterapeuta infantil e adolescente. O termo psicoterapeuta na Alemanha ele é utilizado para profissionais da área médica, então eles usam psicólogo logo depois para que ocorra a diferenciação desses profissionais. Então, a lei PSIC-THG ela é criada e ela é responsável por reger os direitos e os deveres do profissional de psicoterapia no país. Para ser considerada psicoterapia na Alemanha, não somente na Alemanha, são necessários utilizar métodos psicoterapêuticos cientificamente testados e comprovados para identificar, curar ou aliviar distúrbios com valor de doença, onde a psicoterapia ela é indicada. Existem 4 regras que regem a profissão no país, que são você ter um diploma de psicoterapeuta, você também precisa ter conhecimento da língua alemã, não pode ter tido uma conduta duvidosa e a sua saúde não pode te impedir de exercer a profissão. Os órgãos responsáveis por modificar essa lei é o Conselho Consultivo Científico de Psicoterapia, o Conselho Federal dos Psicoterapeutas e a Ordem Médica. Oi pessoal, agora eu vou estar passando para vocês algumas universidades que oferecem o curso de psicologia na Alemanha. Primeiro nós temos a Leyes University of Hanover. Essa universidade ela se localiza em Hanover e ela foi fundada em 1831, sendo uma das maiores universidades da Alemanha e mais prestigiadas. Depois nós vamos ter a Johannes Gutenberg. Essa universidade ela já é bem antiga, ela foi fundada em 1477 e ela também é uma das maiores universidades da Alemanha.
Depois, nós vamos ter a Ludwig Maximilian. Essa universidade é mais antiga ainda do que a Johannes Gutenberg. Ela foi fundada em 1472 e é considerada uma das melhores universidades em questão de estudo e pesquisa da Europa, não só do país, mas como da Europa inteira. E nela também contém um dos melhores sistemas de biblioteca da Alemanha. Por último, nós vamos ter a Touro College. A Touro College é uma universidade americana que é muito recente. Ela foi fundada em 2003 na Alemanha e ela é uma universidade independente. Então, ela fica no estado de Berlim, mas ela é independente do estado e do país, sendo a primeira e única universidade de judeus da Alemanha. Bom, pessoal, na Alemanha também vamos ter um instituto de psicologia, é o Psychological University of Berlin. Esse instituto ele fica localizado em Berlim e foi considerado a nível universitário pelo Senado de Educação somente em 5 de maio de 2010, então é algo assim muito recente. O mais legal é que esse instituto ele foi fundado por psicólogos e por psicoterapeutas com o intuito de focar nas áreas de aplicação da psicologia, então eles também focavam muito em atrelar a ciência com a prática. E eu achei muito legal que, além disso, eles também queriam transferir o conhecimento que eles tinham para a sociedade. Nós também vamos ter em Berlim a Universidade Psicanalítica. Essa universidade é conhecida como IPU e todos os cursos e graus acadêmicos dela são aprovados e credenciados. Além disso, essa universidade vai administrar o próprio centro ambulatorial e de pesquisa. Como ela é uma universidade privada e internacional, eles têm um escritório internacional dedicado a tirar dúvidas e questões sobre como é os estudos na Alemanha para estudantes que vêm de fora. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que essa universidade oferece um programa de mestrado chamado Master of Arts English Tech. Nesse programa, eles vão focar em estudar as várias perspectivas diferentes e contemporâneas da psique humana. Para eles, a psique humana, a psicanálise, não é só algo para ser usado como uma terapia ali, um método terapêutico. Para eles, vai muito além. E nisso, esse programa também vai tentar juntar as ciências naturais e as ciências humanísticas para criar uma nova forma inovadora de estudar no futuro. Olá! Bom, desde o surgimento da Covid-19, os psicoterapeutas têm muito mais facilidade para oferecer a terapia online. E a demanda por esse tipo de atendimento aumentou consideravelmente. Bom, eu vou citar 2 psicólogas alemãs que falam como esse atendimento está sendo. Como eles estão acontecendo. Bom, uma é a Anke Glasmayer e a outra é a Anna Radkowski. Elas atendem seus pacientes por videochamada e o intervalo entre essas consultas é entre 1 e 2 semanas. A Anke ressalva que para ela não faz diferença alguma o atendimento ser pessoalmente ou online, pois os seus pacientes se abrem com ela normalmente, como sempre foi. A Ana explica que ela liga para seus pacientes algum tempo antes da videochamada para ver se eles estão prontos. Se sim, ela começa a sessão com eles. E ela explica também que é importante o contato visual com seus pacientes e que ela pergunta com muito mais frequência como eles estão. Então, ela fala muito mais sobre os sentimentos com eles. E ela fala que ela não vê a situação. O sentimento é muito mais ressaltado, o sentimento dos pacientes, no caso.